como a questão nuclear traz muito aquele problema do uso militar, né, e dos conflitos geopolíticos e do domínio da tecnologia nuclear, na tua visão, é possível um investimento tecnológico no uso no uso pacífico, nessas aplicações tecnológicas, completamente dissociado do uso político e militar, etc., ou as duas coisas andam juntas e tem uma, digamos, uma relação muito estreita. É possível, assim, dissociar politicamente falando e economicamente falando essas questões? E a segunda questão, que também tem a ver com a primeira, desse ponto de vista da disputa pelo controle tecnológico nessas aplicações, como é que é o cenário? Assim? Bom, primeiro ponto com relação à tecnologia de armamento é a tecnologia de usos pacíficos. O material e os princípios são os mesmos. A diferença está em alguns detalhes, não é? E, sobretudo, para você fazer uma ogiva nuclear, não basta você ter o combustível enriquecido, você precisa ter todo um design de detonação e mesmo encapsulamento daquilo dali para que aquilo não exploda espontaneamente, não é? Porque esses materiais, que é o plutônio e o urânio, eles conseguem ser ativados com nêutrons, que são partículas com baixa energia. Então, não seria muito difícil. Só que a questão você precisa ter as condições muito precisas para ativar e iniciar a reação em cadeia. E isso é daí que vem que a coisa pode parecer simples, mas, por exemplo, um reator de pesquisa, que é um reator simples e pequeno, supostamente, o rapaz já levava um mês quase no Peru e ele ali fazendo modelações numéricas para poder computar, porque você precisa calcular precisamente quais são os níveis de energia, qual é a projeção de energia das distâncias que existe entre moderador, atenuador e coisa do gênero. São alguns detalhes técnicos, mas que não é tão simples assim. Só que a questão principal no uso para as bombas, pelo menos no meu entendimento e no meu aprendizado, a agência utiliza as salvaguardas, que é esse sistema que ela faz em todos os países que são signatários, é obrigatório, e aqueles que não são podem ter a salvaguarda, porque é uma maneira de acreditação pela Organização das Nações Unidas, inclusive para países que querem utilizar energia nuclear em qualquer ramo, eles podem sofrer sanções comerciais e coisas do gênero. Então, a diferença principal vem no grau de enriquecimento. Quando a gente fala de enriquecimento do urânio, não é você ter urânio que absorve o nêutron, é você aumentar a quantidade do isótopo do urânio, que é físsil, dentro daquela matriz de urânio. No caso, seriam 238 e 235. Como eu falei, no urânio natural você tem 99% do 238, 0,7% do 235, que é o do nosso interesse, e além desse você tem alguns outros isótopos de baixa contabilização. Esse 235, ou o plutônio, que é ainda mais raro, porque o plutônio não é um elemento de se encontrar naturalmente, assim, com grande facilidade. Embora haja plutônio natural, o plutônio é, sobretudo, produto de um reator nuclear. Né? E o urânio 235. As bombas que foram utilizadas em Hiroshima e Nagasaki, uma era de urânio 235, a outra era de plutônio. Né? Embora tenha, dentro do urânio, tenha uma proporção do plutônio, tinha também uma proporção de urânio 235, ela tinha, a proporção maior era do plutônio. E o enriquecimento para a eletricidade seria cerca de 3 a 5%. Já para um enriquecimento para armamento, vai à volta dos 20%. Só que esse processo de aumentar a concentração disso é um processo muito complexo, química e fisicamente, e leva vários ciclos para você poder alcançar, no caso do Brasil, que a gente tem para alcançar 4, 5% do enriquecimento. Para você chegar a 20%, você teria que ter um investimento muito mais massivo a nível financeiro e muito tecnológico também. Então, não é tão difícil desvincular o armamento da aplicação pacífica, porque você vai precisar
uma coisa que preocupa, não é? Tipo, os depósitos do resíduo. O resíduo pode ser rico em plutônio, porque no reator nuclear, o urânio-238 pode absorver nêutrons e, eventualmente, se torna plutônio-239, que é o combustível da arma nuclear. E o que pode acontecer? Se houvesse contrabando, eles podem isolar, separar isso e ter os países ou os terroristas que tiverem, eles podem utilizar e produzir. No entanto, temos hoje em dia os Estados Unidos e Rússia, né, desfizeram as pazes e os dois saíram do Tratado de Não Proliferação e continuam detonando explosivos nucleares, espalhando material radioativo na atmosfera, né? E embora a agência reporte tudo isso à ONU, ela não consegue controlar porque ela não toma ações. As ações cabem ao organismo da ONU que é responsável por isso. Da salvaguarda fica mais ou menos isso, a ONU vai lá, fiscaliza tudo, contabiliza, que é tudo mesmo contabilizado, então é possível provar de que aquilo não está sendo aplicado para desenvolvimento de armamentos. No caso, aconteceu com o Iraque, foi um exemplo prático que a agência afirmou e colocou que não haveria armamentos nucleares, no entanto, os Estados Unidos e outros queriam afirmar que havia, e de fato não havia, porque o controle é muito minucioso com relação à tecnologia. Como eu falei, para você enriquecer urânio para combustível de detonação, requer muita tecnologia e muito dinheiro também. Há países, tipo o Paquistão, que eu acredito que tem, que não está, só a agência deve saber, e o Conselho de Segurança, mas não é divulgado. Depois, a tecnologia. A tecnologia é detida principalmente por organismos militares ou governamentais, desde a sua criação, por questão até de segurança. O que a gente tem tipo, a Canberra e a Miriam, a gente trabalha com toda a parte de material, mas a montagem e estrutura de tudo, que é o que de fato vai determinar, está nas mãos da agência, não é? No caso de energia atômica, da Agência Internacional de Energia Nuclear também, que é um outro organismo dos países desenvolvidos e que trabalham muito com a energia nuclear, eles têm bastante desenvolvido, mas toda essa tecnologia encontra-se em domínio governamental e militar, sobretudo dos países que são utilizadores da energia nuclear, como a França, a Rússia, o Japão, a Coreia e os Estados Unidos, são os países que têm, e a própria Alemanha também, são os países que têm a tecnologia de reatores. Basicamente, são os países que têm armamento. Esqueci de mencionar, Israel, né, que eles também têm tecnologia. Depois, empresas privadas pode até possuir patentes em algumas coisas, mas mais a nível de reatores de laboratório, que um reator de pesquisa, embora o princípio de funcionamento seja igual, a modelação e execução do reator para eletricidade e um reator para submarino e uma bomba, todos levam em conta vários outros princípios também. Então, não vai ser a mesma coisa. No Brasil, por exemplo, a gente está desenvolvendo a tecnologia do reator para o submarino. Aí vai passar assim, mas essa tecnologia é nacional. Não é? A patente e tudo isso fica em detenção como segredos de Estado. Mas, claro, há sempre vazamentos das coisas, não podemos garantir nada disso.